FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Olha, hoje no Brasil a gente tem cerca de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência, com alguma limitação física, das quais 10% a gente pode considerar hoje que são cadeirantes. Eu tô na cadeira de rodas porque eu sofri um acidente em 2013, acidente de carro. Perdi a direção do carro na estrada, voltando da faculdade para minha casa. E não sei o motivo, não lembro de nada. E desde então mudou tudo, né? A vida toda vira de ponta cabeça, assim. Antes eu morava sozinha, dirigia, cozinhava, ia pra faculdade, fazia tudo sozinha. E aí, de repente, eu precisei depender de alguém 24 horas por dia, praticamente, comigo. Desde as atividades diárias, de escovar o dente, de comer, pentear o cabelo, banho, tudo. Eu passei a depender de alguém. Mudou toda a dinâmica familiar também, não impactou só a minha vida, né? Impactou a vida da minha mãe, principalmente, que é quem fica comigo, do meu pai, de todo mundo. Acho que essas foram as principais mudanças mesmo, a perda da independência, né? Que é o que mais, acho que o que mais tem um peso, assim, mesmo hoje. A Rubox Robotics é uma startup especializada em visão computacional, em captura de expressões faciais com alta precisão. Essa tecnologia da cadeira de rodas está saindo agora e está entrando em leitos de UTI, o que significa que a gente é capaz não só de capturar expressões faciais, mas também de detectar alguns comportamentos humanos, como 10 níveis de dor, espasmos, desmaios e até delírio. Então a gente pegou essa tecnologia e começamos a embarcar em equipamentos eletrônicos, como por exemplo uma cadeira de rodas. Então hoje, pacientes tetraplégicos ou diagnosticados com ela, esclerose lateral amiotrófica, e até mesmo idosos, podem utilizar expressões faciais como um sorriso, um beijo, para controlar uma cadeira de rodas, sem precisar de nenhum sensor corporal, tornando a solução bem menos invasiva do que as que a gente tem hoje no mercado. Hoje, uma cadeira de rodas motorizada regular, você controla via joystick. Ou seja, você precisa da movimentação das mãos para controlar essa cadeira de rodas para ir para frente, para trás. Nós queremos substituir o movimento manual por expressões faciais. Da mesma forma como a gente criou um vocabulário para manusear coisas com as mãos, a gente está criando hoje um vocabulário de expressões faciais para controlar coisas, não só cadeiras de rodas, mas dispositivos eletrônicos e mecânicos. Uma das últimas habilidades que o ser humano pode perder é a capacidade de realizar expressões faciais. Com isso, a gente percebeu que, por mais limitado fisicamente que os nossos usuários estavam, sempre tinha ali um sorriso, mesmo que tímido, ou um levantar de sobrancelhas, ou um franzir de nariz. E foi daí que veio o insight para a gente desenvolver a tecnologia. Primeiro, vale lembrar que existem pessoas com limitações físicas tão graves que nenhuma cadeira de rodas motorizada como essa, com o uso de joystick, seria suficiente para fazer elas se movimentarem. Existe também um outro grupo de pessoas em que você não tem não só a movimentação das mãos, mas também do tronco, do pescoço. O que significa que, nesse momento, a tecnologia tem que ser capaz de identificar aquela habilidade, o que a pessoa consegue fazer de melhor, e dali tentar traduzir essa habilidade em um comportamento para controlar a cadeira de rodas. Mas existe também um nicho, e a gente sabe disso, de pessoas que nem expressões faciais conseguem realizar. Para esse nicho, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que deve aparecer no final de 2019, mas nesse primeiro momento nós decidimos atacar essa demanda que estava ali inexplorada, que é a demanda de pessoas que não conseguem controlar uma cadeira de rodas utilizando as mãos, mas conseguem realizar expressões faciais fortes e intensas a ponto de a tecnologia conseguir detectar e realizar esses movimentos. Esse é o impacto que o Willy vem causando, não só no usuário, devolvendo autonomia e mobilidade e autoestima,
mas também para os seus familiares e para os profissionais da área da saúde. Hoje a gente tem uma comunidade fechada de 50 clientes e uma lista de espera com mais de 250 pessoas. 100% da tecnologia hoje desenvolvida na Rubox é a tecnologia brasileira. A gente começou, mesmo antes da Rubox ser fundada, a gente já teve o primeiro grande parceiro, que foi a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado de São Paulo. A gente submeteu o projeto para o PIP, que é um programa de incentivo à pesquisa que a FAPESP proporciona aqui no estado de São Paulo. E atualmente a gente está no PIP Fase 2, que é a segunda fase desse programa da FAPESP de apoio e incentivo a empresas, a desenvolvimento e pesquisa em empresas. Nos 3 primeiros meses da Rubox, todo o nosso esforço foi para fazer validação não só do usuário em relação à tecnologia de reconhecimento facial, mas dos usuários em relação a outras tecnologias. Então a gente identificou que expressões faciais eram melhor recebidas pelos usuários para controlar uma cadeira de rodas em qualquer ambiente, seja residencial ou até mesmo numa área de trabalho. A tecnologia da Rubox, ela utiliza visão computacional para capturar pontos faciais. São mais de 120 pontos faciais capturados, em que a gente consegue classificar em tempo real expressão facial, como um sorriso, um beijo, e transformar essas expressões em comandos para controlar uma cadeira de rodas. A tecnologia da Rubox, ela foi desenvolvida para entender o ser humano como nós entendemos nós mesmos. Ou seja, através de visão computacional, eu identificar que aquela pessoa está sorrindo, independente da condição de iluminação ou da posição da cabeça. Hoje, a principal área de trabalho da Rubox é a área da saúde. Então, hoje, a tecnologia a gente usa na cadeira de rodas, está sendo validada em leitos de UTI e até dentro de babás eletrônicas. Hoje em dia, um paciente, um usuário em uma cadeira de rodas motorizada, com pouca mobilidade das mãos, ou seja, ele não é capaz de controlar um joystick com as mãos, existem algumas tecnologias já no mercado. O problema é que a maioria dessas tecnologias exige que o usuário coloque algum sensor corporal, ora no queixo para movimentar a cadeira, ou nos olhos, ou até mesmo na cabeça. Isso, além de ser invasivo, é extremamente desconfortável e você sempre precisa de uma outra pessoa para colocar esses sensores. Com a tecnologia da Rubox, a gente utiliza apenas uma câmera e inteligência artificial para capturar movimentos que as pessoas já sabem realizar desde criança. E aí a gente usa essa habilidade que a pessoa já tem para controlar a própria cadeira. A gente não vende e não desenvolve uma cadeira de rodas. É melhor do que isso. A gente desenvolve um kit que se chama Willy 7 e ele tem esse nome porque leva apenas 7 minutos para ser instalado em qualquer cadeira de rodas motorizada hoje encontrada no mercado. O Willy é o primeiro programa de computador do mundo capaz de reconhecer com precisão expressões faciais em comandos para controlar uma cadeira de rodas. Então, hoje, além das pessoas tetraplégicas, a gente tem como usuário pessoas que foram diagnosticadas com alguma doença neurodegenerativa. Temos também usuários que são idosos ou pessoas que têm a movimentação na mão, mas não o suficiente para controlar um joystick de uma cadeira de rodas motorizada para fazer manobras mais específicas, como passar por uma porta ou por um corredor mais estreito. Nós identificamos que não só a mobilidade, mas também a comunicação verbal é um desafio para boa parte dos nossos usuários. Com isso, a gente está embarcando a mesma tecnologia que hoje a gente usa para traduzir expressões faciais em comandos para controlar uma cadeira de rodas, mas dessa vez para permitir que pessoas que não são capazes de verbalizar possam utilizar expressões faciais para controlar um menu virtual que pode estar num laptop ou num televisor para se comunicar melhor com seus médicos e com seus familiares. A falta de autonomia, ela acarreta em custos extras aos familiares. Então, quando você resolve o problema da mobilidade, você não necessariamente vai tirar um cuidador da vida do usuário, mas a gente é capaz de substituir um cuidador em tempo integral por um cuidador em tempo parcial. E dessa maneira, a gente consegue diminuir os custos da família, além de trazer um pouco mais de autonomia e autoestima para o usuário. Hoje, 100% dos nossos clientes são clientes americanos, foi o primeiro mercado que a gente decidiu focar, mas para cada 3 kits vendidos nos Estados Unidos, a gente subsidia um preço de custo aqui no Brasil. A gente quer ir além, a gente quer que essa tecnologia seja cada vez mais precisa e que a gente consiga embarcar em outros dispositivos eletrônicos e em outros dispositivos médicos. Eu acho que a robótica, por natureza, ela sempre está tentando resolver o problema ou um desafio do ser humano. Utilizar expressões faciais
para ajudar na mobilidade, nada mais é do que pegar o que aquela pessoa consegue fazer de melhor para contrapor a própria deficiência. Ter que usar a cadeira é ter que pensar em muitas coisas além, por exemplo, do horário que eu vou sair de casa, do que eu preciso levar ou não. Ter que pensar no meio de transporte, se cabe ou não no carro, como que vai colocar no carro. E principalmente chegar no lugar que eu esteja indo e conseguir entrar. Faz muita diferença conseguir controlar a cadeira, tocar você sozinho mesmo, sua própria cadeira. Porque, até por experiência própria, no começo eu não mexia os braços, então eu precisava de alguém o tempo inteiro me levando para onde for, me virando, sei lá, por menor que fosse, para eu poder conversar com as pessoas. Então, a partir do momento que eu consegui ganhar força e tocar minha própria cadeira, acho que até a vida social, assim, melhora um pouco. Questão de independência mesmo. Então, é uma pequena coisa que, para nós, os cadeirantes, fazem muita diferença. Você conseguir ter autonomia de ir nos lugares que você quer, no momento que você quer, sem precisar depender de alguém. Então, é uma extensão do nosso corpo, a cadeira. Eu consegui movimentar a minha cadeira sozinha, é como se fosse uma sensação assim, de liberdade também. Então, que as pessoas têm que encarar mesmo. Tipo, vai ter dificuldade, não vai ter lugar, às vezes, que consiga passar de cadeira. Às vezes não vai ter ninguém que queira ajudar e que vai ser educado e tudo mais. Mas que tem que sair pro mundo mesmo, sabe? Porque acho que quanto mais a gente aparecer, mais a população, os governantes, as coisas vão ter noção de quais as nossas necessidades mesmo. Há 3 anos, eu estava esperando o meu voo no aeroporto e eu vi uma garota na cadeira de rodas, ela tinha mais ou menos a minha idade e era o pai dela quem ajudava ela a movimentar a cadeira de rodas. Ela não conseguia movimentar as mãos, não conseguia movimentar as pernas, mas ela tinha expressões faciais incríveis. E naquele momento, eu estava desenvolvendo uma tecnologia que a gente ia levar para fazer reconhecimento facial de pilotos em aviões de caça. E aquela tecnologia ali no laptop tinha total potencial para transformar o sorriso daquela menina em movimentos para controlar a cadeira de rodas. A gente nunca chegou a encontrar aquela garota, mas a gente espera que a tecnologia no futuro possa encontrar ela e ela entender que ela foi a grande inspiração para o desenvolvimento da tecnologia.